Meus irmãos, a todos, a paz do Senhor, mais uma vez, 1 Coríntios capítulo 3, vamos ler, glória a Deus. Hoje é uma noite de estudarmos a palavra santa do Senhor, glória a Deus, aleluia. Capítulo 3, vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu, irmãos, não vos pude a falar como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podes. Por que ainda sois carnais? Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? Quem é Apolo? Senão ministros de Cristo, pelos quais crestes, conforme que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá do seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura e edifício de Deus. Amém. Podeis assentar. Meus amados, nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Coríntios, a primeira carta. Estamos agora no capítulo 3. O capítulo 1, nós estudamos dos versículo 1 até o versículo 9, falou do relacionamento, nós chamamos de relacionamento vertical, nosso relacionamento com Deus. Dos versículos 10 até o versículo 31, fala do relacionamento de nós com as pessoas, entre nós conosco mesmo. Inclusive, irmã Josefa, fala o versículo, logo aqui no versículo 11, por exemplo, fala assim: porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contenda entre vós. Então, a partir do versículo 10, 11, até o versículo 31 do capítulo 1, está falando do relacionamento entre nós irmãos, igreja. Estudamos isto nos cultos anteriores, e vemos a importância, já que somos uma família, que somos uma igreja, e qual é a importância de nos relacionarmos bem um com o outro. Inclusive, se nós vemos um irmão com alguma dificuldade, fazendo coisas erradas, nós devemos ajudar. E se alguém fala com o pastor da igreja, isso não é fofoca, não é nada dedo duro, alguma coisa assim. Pelo contrário, é bíblico que você então procure ajudar. É importante também salientar que o que a Bíblia ensina é assim, a Bíblia diz isso: se veres o teu irmão pecar, vai a ele, repreende entre ti e ele só. Se ele não te ouvir, leva mais um irmão. Se ele ainda não te ouvir, leva à igreja. Jesus ensinou isto. Aqui nesse texto, Paulo tinha fundado esta igreja, a igreja de Corinto, e aí aquela irmã, por mais que ela conversasse, aquela família com as pessoas não lhe davam ouvidos. Por quê? Porque um dizia, não, eu sou de Paulo. Aí o outro, não, eu sou de Apolo. Aí o outro, não, eu sou de Pedro. Quem é você para falar comigo? Está pensando o quê? Então essas pessoas, elas se achavam sabedoras de tudo, donas da razão, se achavam muito sábias e isso, então elas não davam ouvido. Então a irmã Cloe, depois de ter esgotado todas as tentativas de salvar, ela comunicou a Paulo o que estava acontecendo na igreja. Tinha muitos problemas naquela igreja. Estudamos isso no capítulo 1. No capítulo 2, nós estudamos
Esse capítulo 2 ele é dividido em duas partes também, sendo que a primeira parte fala de Paulo, um compromisso pessoal que ele, Paulo, tem com a igreja. E ele fala assim: eu, irmãos, quando eu fui ter com vocês, eu não fui com palavras de sabedorias humanas. Aqui Paulo revela o perfil de um obreiro, e ele se coloca nessa posição. Todo obreiro tem que ter algo da parte de Deus para poder transmitir à igreja. E Paulo fala: quando eu fui com vocês, eu não fui com coisas humanas, eu fui com algo que Deus tinha me dado. Eu falei com vocês da parte de Deus. Primeira parte do capítulo 2 fala sobre isso. A segunda parte do capítulo 2 vai falar sobre o homem natural e o homem carnal. Tanto é que no versículo 14 fala assim, do capítulo 2: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e nem pode entendê-las, porque elas, as coisas espirituais, se discernem espiritualmente. Então alguém que estiver dentro da igreja, se quiser entender as coisas de Deus, pela matemática, pelo português, até pela literatura, pelos gêneros literários e tal, não sei o que, pelo lado humano, não vai entender. Isso tudo é muito importante. Claro que a Bíblia é um livro, é importante que você saiba ler, escrever e tal, mas isso não é tudo. Você vai precisar da sabedoria de Deus. Inclusive, no versículo de número 16 do capítulo 2, terminando o capítulo 2, vai falar assim, que vós tendes a mente de Cristo. Se a pessoa tiver uma mente carnal, uma mente mundana, uma mente natural, ela não entenderá, irmã Emília, as coisas de Deus. Não entenderá, porque as coisas de Deus, elas se discernem, elas são reveladas, elas são inteligíveis. Como? Através das coisas espirituais, pelo Espírito de Deus. E você tem que, quem domina a nossa mente é o Espírito que está em nós. Se tiver em você um espírito de adultério, na sua cabeça você fica imaginando só adultério. Se você tiver em você o espírito do homicídio, qualquer coisinha, você só pensa em matar. Eu mato, eu faço. Se tiver em você o espírito da briga, está entendendo? Quem domina a nossa mente é o Espírito que está em nós. Agora, se tiver em você o Espírito de Deus, aí a tua mente será a mente de Cristo. Você terá paz. Aí a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito: gozo, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Você está entendendo? Qual Espírito tem em você? Você tem a mente de Cristo, sim ou não? Então foi isto que nós estudamos na sexta-feira passada. Hoje nós vamos estudar um outro tema importante, que é o capítulo 3. Aqui o tema de hoje é as figuras da igreja. O capítulo 3, ele vai falar das figuras da igreja. E que figuras são estas? Paulo, ele estava aqui preocupado. Paulo estava bastante preocupado em levar esses crentes a crescer espiritualmente. Tanto é que ele começa falando assim no versículo 1: e eu, irmãos, quando eu fui falar com vocês, não vos pude falar espirituais, mas como a carnais, porque vocês são meninos, no versículo 1. Então Paulo falou assim: quando eu lidei com vocês, eu lidei com vocês como crianças, que vocês são meninos na fé. Então qual era a preocupação de Paulo? Que esses meninos espirituais ficassem meninos a vida inteira? Não. Paulo, a maior preocupação de Paulo aqui era que esses crentes crescessem. E aí Paulo vai usar 3 figuras para falar sobre. Nesse capítulo nós vamos encontrar 3 figuras. A primeira figura é a família. A segunda figura que vamos encontrar é a lavoura. E uma outra figura que encontraremos também é o edifício. Também diz que não podia falar a eles como espirituais, como já falamos. E então Paulo vai usar uma outra figura, que é o leite. O leite é para pessoa grande ou pequena, irmão? Pequena. O leite é para pessoa pequena. Irmãos, Paulo falando à igreja, que era a única igreja registrada na Bíblia. Escuta bem o que eu vou dizer. Era a única igreja registrada na Bíblia que tinha
todos os dons espirituais, e no entanto era a igreja mais infantil que tinha. E aqui eu quero falar já de cara uma coisa para os irmãos: o fato de haver dons espirituais em uma igreja, você vai lá visitar e tem profecia, aí tem revelação, e tem gente que corre no corredor e papapá, e sapateia, e cai, pula, não sei o que. O fato de acontecer essas coisas não significa dizer que esta igreja é uma igreja madura na fé. Não significa isto, entende, irmãos? Porque a maturidade não se mede pelos dons espirituais, não. É muito importante isso, tá? E nós vamos falar um pouco sobre isto nesta noite, com a graça de Deus. Você está preparado? Aperta aí o seu cinto, que nós vamos decolar desse capítulo. Amém? Fala para o irmão simpático que está sendo do seu lado: você vai ficar fera na palavra. Fala para ele: você vai ficar fera na palavra. Amém? Aleluia. Eu quero aproveitar esse momento, abrir aqui um parênteses. É chegado o nosso irmão Júnior, sua digna esposa, sua família, né? Sua esposa, a irmã Ellen, que nós recebemos com muita estima, com muito carinho essa noite. Eles estão ajoelhados, estão orando. Eu quero dizer para os irmãos que eles são muito bem-vindos. Depois a gente no final dá um abraço neles, como a Emília fala, como se fala na Bahia, né, Emília? A gente dá um abraço e um cheiro, né, Emília? É isso mesmo. Deus abençoe essa família querida e amada. Bem-vindos. Amados, continuando então. Ok. Versículo 1, vamos aqui decolar como eu estava dizendo. Versículo 1 começa assim: E eu, irmãos. Quando a gente fala irmãos, irmãos, Paulo, ele está falando pessoalmente. Eu tenho compromisso com vocês. Eu, irmãos, ele está se dirigindo à família. E ele vai usar aqui, nós deixamos até marcadinho em amarelo: não vos pude. Isso é uma lamentação. Eu lamento. Paulo estava dizendo para essa igreja aqui de Corinto: eu lamento, porque eu não pude falar com vocês como a gente grande. Mas eu tive até que diminuir a minha linguagem para falar com vocês, porque vocês eram meninos. Irmãos, quantas pessoas que se acham grandes espiritualmente, que se acham crescidos espiritualmente, mas não passa de bebê. Pessoas que não têm maturidade para lidar com situações. E aqui nesse capítulo nós vamos mostrar que o que mostra maturidade é na hora da luta. É na hora que a coisa, é quando. Você quer ver? Só para você ter uma ideia, só para você assim. Olha, versículo 3. Estamos em 1 Coríntios capítulo 3. O versículo 3 também. Abre a sua Bíblia. Deixa a Bíblia abertinha aí, que você vai toda hora ir na Bíblia, belezinha? Então vamos lá. Versículo 3 está escrito assim: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo homens? Paulo, ele está, quando ele fala carnal, ele está dizendo que toda pessoa carnal, automaticamente, ela é menina, criança espiritual. Versículo 1: irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos. Versículo 1, certo? Então, Paulo está dizendo que toda pessoa carnal, ela se torna espiritualmente um bebê. Então, e qual é a característica de alguém carnal? Alguém que tem inveja. Está aqui no texto, versículo 3. Outra característica: dissensão. Pessoa que provoca dissensão, fica discutindo toda hora, qualquer coisinha. Criança espiritual tem que crescer espiritualmente. Bebê, discutindo, dissensões, inveja, contendas, dissensões. Aí Paulo fala, ele faz uma pergunta retórica: e porventura, aí, diante dessas provas, ainda vocês acham que não são carnais? É uma pergunta que ele faz, mas é uma pergunta retórica, ok?
Então, aí ele fala: eu não pude falar-vos a espirituais, porque vocês são meninos. Ok? Ainda, versículo 2: com leite vos criei. Então, irmãos, há pessoas já antigas de crente, mas ainda são crianças, espiritualmente falando. Ainda são bebês. Para a gente entender um pouco sobre isso, o escritor aos Hebreus, no capítulo 5, olha o texto que ele deixa para a gente: do qual muito temos que vos dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes quanto ao ouvir a palavra. E ele fala: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais que eu vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado, provado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, para os adultos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Note a palavra aqui, note essa palavra, tem os aqui, ó, sentidos, veja essa palavra, exercitados. Agora veja aqui, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitar que vos torne ensinar o primeiro rudimento, porque qualquer que se alimenta de leite, essas duas palavras, exercitados e experimentado. Sabe o que é experimentado? Experimentado, experiente. Quando alguém te maltrata, te chama de lagartixa, te taca na parede, ao invés de você reagir, ao invés de você chamar ele também de lagartixa, jogá-lo na parede, ao invés de fazer isso, você é experiente, você engole seco. Jesus, me dê graça. É aí, irmão, nessa hora que vai fazer a diferença entre o adulto espiritual e o quê? Menino. O menino espiritual tiraram do conjunto, não chamaram o nome de todo mundo, não chamaram o meu. Também nunca mais boto o pé naquela igreja. À noite já peço minha carta. Precisa falar que é menino? Pastor fica falando só o nome de Florizaldo, só porque ele fica na porta. Eu já estou ali, primeiro do que ele, cadê? Está entendendo? Então, quando nós temos esse tipo de atitude, nós somos meninos, estamos ainda bebendo leitinho. Mas essa noite, parece que eu estou vendo, irmão Júnior, o Espírito Santo com 2 vasilhas na mão, porque ninguém pode sair com fome não pode. E a uns ele dá mocotó, e a outros ele dá leitinho. Mas essa noite que a vasilha do leite volte para casa vazia, porque que todos nós possamos ser pessoas experimentadas da palavra, crescidas da palavra. Amém, irmão? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar, versículo por versículo. Versículo 3 ainda praticam coisas carnais. Nós já lemos, né? Versículo 3, onde fala de inveja, contenda, dissensões. Quando as pessoas fazem isso, é porque elas são carnais. E quando eu estou falando de uma pessoa carnal, eu abro aqui um parênteses e quero te convidar para você ler comigo, por favor, Romanos, porque é o contexto de Paulo. Romanos capítulo 8. Romanos 8, versículos 7 e 8. Romanos 8, versículos 7 e 8. Está escrito assim. Vou ler a partir do versículo 6, tá bem? Romanos 8, versículos 6, 7 e 8. Porque a inclinação é vontade, desejo. Porque a inclinação ou desejo da carne é morte, mas
o desejo do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Está vendo? Se alguém está na carne, essa pessoa não agrada a Deus. Quem não agrada faz o que, gente? Desagrada. Quem não agrada, desagrada. Ou seja, quem não agrada, entristece. Imagina um crente que se diz servo do Senhor, entristecendo a Deus. Por quê? Porque está na carne. Então o versículo 3 de 1 Coríntios fala que esses irmãos, essa igreja, irmão Paulo, estava na carne. Estava na carne. Versículo 4 até o versículo 8 vai falar sobre aqueles que colocam a confiança no homem e acaba se dividindo. Eu prefiro, eu quero ficar no grupo do irmão Júnior. Irmão Júnior é fera, vou ficar no grupo dele. Aí o outro fala assim, eu vou ficar no grupo da irmã Ela, porque a irmã Ela, ela canta bonito, eu quero ficar no grupo dela. Não, eu quero ficar no grupo do pastor. Já viu? E aí a igreja fica dividida. A igreja não pode, na igreja não pode haver partidos. Eu sou do grupo da Cida. Cida ora todo dia aqui no mistério. Sou do partido. Não, pode vir, não tem problema. Mas a igreja não pode ter partidos. Devemos reconhecer a diversidade dos dons. Se Deus usa a irmã Cida com aqueles dons, graças a Deus. Deus usa a irmã Marina, Deus usa a irmã Marina, graças a Deus. Que bom que Deus usa a irmã Marina. Eu queria tanto tocar igual o Paulo, quando ele coloca a mão naquela guitarra, meu Deus, eu até choro. Cada um tem o dom, e é necessário que haja, irmã Judete, esses dons. É necessário. Cada um tem um dom diferente. Você não precisa ficar com inveja, você não precisa falar mal. Sabe o que você faz? Peça a Deus que Ele vai te dar um dom diferente de todo mundo. Deus, haverá um lugar especial para você também, porque o dono da obra é Deus. Deus não faz acepção de pessoa, não precisa dividir não, é só somar, porque Deus que dá o dom, é porque está precisando de cada um dom diferente. Amém? Imagina se todo mundo fosse a mão, quem seria a boca? Se todo mundo fosse a boca, quem seria o ouvido? Mas cada um é necessário na sua função. Peça a Deus, ora a Deus, para saber se você é boca, se você é pé, se você é testa, se você é nariz ou se você é pé. Não importa. Seja um membro ativo na mão do Senhor. Amém? Então vamos lá, versículo 4 fala assim: porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Quando alguém fala isso, pastor, dá para me colocar junto com Marivaldo? Marivaldo, pastor, deixa eu... Irmão, fica com o irmão João Evangelista. Pastor, se for para me botar junto com João, é melhor não me botar. Que atitude é essa? Carnal, não é? Versículo 5: pois quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros, os quais crescem conforme o que o Senhor deu a cada um. Deus é que deu. Olha, versículo 6: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Note aqui, um planta, outro rega, mas só Deus pode dar o crescimento. Agora, atenção aqui. Contudo, o crescimento é sempre na medida de que foi plantado e regado. Sabe por que muitas igrejas não crescem? Porque não há plantio. O crescimento, irmão Caleb, ele só é dado, irmã Marina, ele só é dado em cima do que foi plantado e regado. Não, se você plantar uma semente, não nascerá 10 sementes não. Deus vai mandar o crescimento. Aí fica aqui dentro da igreja parado, dentro das 4 paredes. Irmão, Deus vai mandar. Vai mandar nada. Você que não serve para trabalhar não, você que não regaça a camisa,
a manga da camisa. Você que não sabe para convidar, evangelizar. E quando as pessoas... Veja bem, note aqui, ó. Paulo plantou, Apolo regou e Deus. Olha lá, os três trabalharam. Os três trabalharam. Paulo trabalhou plantando, Apolo trabalhou regando, ou vice-versa. Depois que eles fizeram a parte deles, aí, o que Deus fez? Deu crescimento. Quando se parasse para estudar só essa parte aqui, eu não sei se vocês já viram, já estudaram sobre a botânica. Quando você coloca uma planta, como é que faz para ela nascer? Tem que haver a germinação. E o homem não consegue fazer germinar por ele mesmo. Precisa do tempo, precisa de tantos fatores criados por Deus. Ou seja, aquilo que eu não sou capaz de fazer, deixa estar que Deus faz. Deus toca no coração, Deus fala, Deus dá alegria, Deus dá paz, Deus tira obstáculos, Deus liberta das drogas, Deus liberta das coisas carnais, Deus dá um coração novo, Deus dá uma visão nova, Deus dá um dom novo. Está entendendo? Você planta, você convida, você ora, você trabalha e deixa, aleluia, Deus vai dar o crescimento, aleluia. Agora, outra coisa, é muito importante você saber que tem um parceiro igual Deus. Já pensou? Você planta sabendo que depois de você, quem é que vai vir dar o remate? Depois de você, quem é que vai trabalhar na lavoura depois que você jogou a semente lá no buraco? Quem já plantou coisa aqui? Eu já plantei milho, já plantei feijão, já plantei arroz. Eu já trabalhei na roça, sei capinar. Sei capinar, tá? Eu sei capinar. E aí, ó, eu já plantei arroz, também já plantei feijão. O feijão, os carocinhos, joga lá o carocinho do feijão. E é interessante saber que depois da minha parte, aí plantei, fiz a minha parte. Depois da minha parte, quem é que vai vir? Depois de mim, é Deus. Se ficar alguma coisa mal feita, Ele corrige. Aleluia! Está entendendo? Glória a Deus. Se você esquecer de falar uma palavra, o Espírito Santo vai lembrar, porque Ele é Deus, Ele trabalha. Se você esqueceu de alguma coisa, deixa, porque vem o que vem depois de você. O que vai estar é mais poderoso, Ele é forte, aleluia, Ele dá o crescimento. Ah, irmão, se precisar adubar, Ele aduba. Se precisar de uma, está entendendo? De uma chuva, de uma água mais temperada, Ele joga a água certa. Ele vai fazer o calor certo, Ele vai fazer o frio certo. Aquela planta que está ali, deixa com Ele agora. Glória a Deus. Está entendendo? É isso que a palavra de Deus está falando, né? Não precisa brigar, né? A igreja de Deus, uma lavoura. Versículo 5 até versículo 9. No versículo 5 fala assim: Pois quem é Paulo, quem é Apolo, se não ministra quais creches, conforme o Senhor repartiu a cada um. Versículo 8. Versículo 8 assim: um é o que planta, o outro é o que rega. Quando eu estou falando essa linguagem, plantar, regar, essa linguagem, que linguagem que é? Da mecânica? Do hospital, plantar, vou plantar o bisturi. Não, essa é plantar, regar, isso é uma linguagem da lavoura. Versículo 9: Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois o quê? Lavoura de Deus e edifício. Lavoura. Quando ele fala, vós sois a lavoura, quem é a lavoura? O apóstolo ou a igreja? A igreja. A igreja, ela é a lavoura. Uma lavoura, já viu lavoura infrutífera? Não. Toda lavoura tem que dar fruto. Então, irmão, muito interessante. Em João 15, fala assim que a árvore, a lavoura, a árvore plantada na lavoura, que a lavoura é a igreja. Só que lavoura, para ser lavoura, não é uma árvore só. Lavoura é o quê? Várias plantas, não é assim? Lavoura, por exemplo, de café, não é um pé de café. Lavoura de café são 5.000 pés de café.
certo? Aí você faz parte da lavoura, que a lavoura é a igreja, certo? Ok, e se você, como lavoura de Deus, você precisa dar fruto. Porque em João 15, palavra de Jesus, a árvore que não dá fruto, ele corta, pega o ramo, lança no fogo e se queima. Eu pergunto a você, aplicando aqui, que tipo de árvore é você na lavoura? Você dá fruto ou não? E que fruto você dá? O seu fruto permanece? Porque nós, a igreja, somos lavoura de Deus. Eu creio que essa noite o Espírito de Deus está aqui fazendo-nos refletir no tipo de fruto que nós estamos dando. Os irmãos sabem que tem fruto que é podre, tem fruto que tem bicho, tem fruto que não dá para se comer, até dá fruto, mas o fruto está contaminado, o fruto está brocado, não presta. Eu não sei o tipo de fruto que o irmão está dando, que a irmã está dando, que isso não cabe a mim julgar. Eu só estou ministrando a palavra. Você agora vai pegar, olhar para você mesmo, para você mesma, e vai ver o tipo de fruto espiritual que você está dando. Se o Espírito Santo está gostando, se está dando certo, se o fruto é brocado pelo pecado, se é bichado pelo pecado, pela contenda, pela mão vazia, que às vezes você vem para a igreja e não faz nada, entre a semana e 7 semanas você não faz nada, você não vem na consagração, você não vai no evangelismo, você não ora, você não jejua. Eu nem sei se dá fruto, mas se der, talvez é um fruto meio oco, eu não sei, eu não posso julgar. Mas você sabe, e o Espírito de Deus, eu estou sentindo o Espírito Santo aqui, ele fala, irmão, não fala no ouvido, ele fala no coração, e você sabe, ele está falando comigo mesmo, sim, é com você, te animando. E outra coisa, se você está tomando uma chicotadazinha, dê graças a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que Deus corrige aquele que ama, açoita aquele que tem por filho. Se está te batendo, é porque você é filho. Se está te corrigindo, é porque Ele te ama e quer o melhor para a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, se você não está apanhando, tem dia que eu estou pregando aqui, o chicote come no meu lombo. E uma vez, irmão Paulo, eu fui pregar, e eu preguei para mim mesmo, o culto todo. E a mensagem, Jéssica, foi tão forte para mim, que eu chorava, irmão Neemias, chorava. Os irmãos da igreja pensavam assim, irmão Júnior, nossa, que pastor espiritual, porque eu estava chorando. Mas eu estava chorando porque o chicote estava no meu lombo, irmão Hércules. Mas sabe por que eu me alegrei? Porque eu me lembrei que Deus só corrige a quem Ele ama e a quem tem por filho. Se está te corrigindo, graças a Deus, Ele está te amando. Aleluia, está entendendo? Você pode dizer amém? Bendito seja o nome do Senhor. Portanto, o crescimento só Deus pode dar, mas é sobre o que eu planto. O que eu planto? Carisma, né? Cara carismático, outras habilidades humanas, até traz pessoas para a igreja, mas não transforma a vida delas. Lá em Portugal, quem os irmãos estão me conhecendo, os outros já me conhecem, já viu que eu sou muito alegre, sou muito assim, espontâneo, sou muito extrovertido. E aí, os pastores portugueses são mais fechados, o europeu, né, mais fechado em geral, e eles falavam assim, eles diziam, as pessoas vão à igreja, a igreja está crescendo, a do pastor Wallace, mas é porque vão pela simpatia. E eu dizia para eles, a pessoa pode até vir para a igreja pela simpatia, quero ver se ela aguenta ficar no culto de doutrina pela simpatia. Não aguenta, irmão, porque a palavra é forte, a palavra de Deus vai bater na moleira, na cabeça, vai bater em cima. Não é sou eu que vou bater, é a palavra, porque eu prego a palavra. Se a pessoa estiver errada, a palavra vai, ó. Amém? Sim ou não?
não fica, a pessoa não fica, não é? Se não for pela palavra, não fica. Continuando, versículos, então, aplicação dos versículos 1 ao 9, onde nós chegamos. Primeiro, ter cuidado com o culto à personalidade. Eu sou de pai, não, pastor para mim, só o pastor Alves, aquele ali, onde ele foi eu vou também. Se você fizer isso, está errado. Isso é culto à personalidade, não pode, não. Outra coisa, ter cuidado para não dar mais valor ao mensageiro do que a mensagem. Quem vai pregar lá? Marco Feliciano. Você é feliz, rapaz, eu até deixo até de trabalhar para ouvir aquele homem. Aquele ali, outros até pagam. Não, paga a entrada, 15 reais. Não, rapaz, não tem problema não, eu arrumo até emprestado, eu vou lá. Dá mais valor ao mensageiro. Escuta uma coisa que eu vou dizer aqui aos irmãos. Não existe o grande pregador, existe a grande mensagem, porque a mensagem é Deus que dá. Aleluia, está entendendo? Ter cuidado para não dar mais valor ao mensageiro do que a mensagem. Terceiro, conscientizar-se do nosso lugar de servo. De servo, a palavra diaconia, né? Aquele que serve. Então Paulo, ele está no lugar de servo e não no lugar que sabia tudo. Quarto, não há lugar para vaidades na igreja. O Apolo, o Paulo, isso não há lugar para isso. Todos nós somos servos. Quinta coisa que aprendemos até agora: plantar para lavoura dar fruto, e fruto bom. Nós somos lavoura, não é assim? Então, essa lavoura precisa produzir. Sexto, ter cuidado com a numerologia. Sabe o que é isso, numerologia? Crescimento de qualquer maneira. Vem, como está? Vem. Aceita tudo na igreja. Não, a nossa igreja está crescendo. Olha, o ano passado tinha 50, agora já tem 150. Mas 150 é o quê? Lavoura bichada ou lavoura cuidada? Lavoura que dá fruto bom ou lavoura que dá fruto murcho, fruto esquisito, fruto que não glorifica a Deus? Que lavoura é essa? Qual é a qualidade? Ter cuidado. Ter cuidado com a numerofobia. Sabe o que é isso? Irmão, Deus só quer qualidade. Aí não se preocupa com a quantidade. A quantidade faz medo para ele, fica com medo da quantidade. Então, são dois perigos, dois extremos. Primeiro, não pode ser um crescimento de qualquer maneira, só números. Também não pode ter medo de crescer. Venha do jeito que tiver, porque aqui o Senhor Jesus, o dono da igreja, o Espírito Santo, vai pegar e vai cuidar. É claro que ele vai usar alguém, né? É claro que ele vai usar alguém. Aleluia. Glória a Deus, amém? Segunda parte, edifício, versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Você está acompanhando aí? Amém, glória a Deus. Sabia, vocês são demais. Versículo 10: segundo a graça de Deus me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja o que? Cada um como edifica. Em primeiro lugar, o fundamento já está posto. E quem é esse? Versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento, o qual já está posto. Quem é? Qual é? Jesus. O fundamento da igreja. A igreja como um edifício, a igreja como uma construção. Olha, como é que você constrói? Constrói, faz a base e depois vai como? Tijolo por tijolo, sim ou não? Parte por parte, não é? Coloca o prumo, coloca o nível, mas o que? Vocês que entendem de obra aí, me ajudem aí. Coloca, não é assim? Senão a construção fica torta. E se ela ficar torta, depois ela o quê? Monsenei, ela cai, não cai? Cai. A Bíblia fala que a igreja é como um edifício, e esse edifício está em construção. Quem é o Paulo? Ele fala aqui, olha, pois eu como sábio arquiteto e fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um. Mas ele fala assim, o fundamento já está posto. O fundamento é Jesus.
Jesus colocou o fundamento. Aí agora, veja cada um. Sabe o que é cada um? Você já viu que não tem igreja igual? Não tem igreja igual. Cada um. A pessoa tem liberdade. Não é assim, ó, aqui, ó. Não é aquela coisa formatada, não. O pastor, a igreja, são livres. Podem trabalhar. Pode ter a criatividade da construção. Escuta. Mas cuidado. Veja cada um. Porque naquele dia, quando for prestar conta, é individual. Cada um vai dar conta em cima do que foi construído. 2. Ter cuidado para se ver como edificamos. Compromisso nosso individual, já falamos. 3. Ter cuidado com o material que se constrói. Agora, atentar para as perdas. Versículo 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque quem está acompanhando aí? Pelo fogo, o que tem o fogo? Será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de todo mundo. Não é assim que está aí? A de cada um. Vai pegar a obra de cada um. Irmão, tudo nós fazemos aqui será testado. Ei, será testado. O nosso trabalho será testado por Deus. Cuidado. Agora, aqui o apóstolo Paulo, ele cita 6 materiais. 6. 3 resistíveis ao fogo e 3 não resistíveis ao fogo. Tá? Ele vai falar. Ele fala aqui de ouro, prata e pedras preciosas. Fogo não queima isso. Mas depois ele fala madeira, feno e palha. Tem obra que é de madeira. Tem obra que nós fazemos que é de palha. Outras ainda são de feno. Aqui, ó. Obra de feno. Só prego domingo à noite. A igreja está cheia. E mandar para você pregar quarta-feira? Quarta? Tem muita gente lá? Um dia, lá na sede, conversei com uma ala lá dos louvores. E aí eu pedi assim: irmãos, dá para vocês subirem 10 minutos antes da escola dominical acabar, e aí montar os instrumentos e tal, e começar a louvar o Senhor? Quando as classes estiverem subindo, vocês estão cantando. Sabe o que me disseram? Não, pastor, desculpa, vou cantar para banco? Eu falei: não, irmãos. Por quê? Por que os irmãos querem que as pessoas estejam lá? Ué, pastor, é de cantar, ué. Ah, vocês cantam para as pessoas? Eu pensei que vocês cantavam para Jesus. Independente se os bancos estão vazios ou cheios, Jesus está lá. Eu achava que vocês cantavam para Jesus. Eu pensei que vocês poderiam subir e estarem cantando para Jesus. Enquanto isso, as pessoas vão chegando, vão ocupando os bancos, porque afinal vocês cantam para Jesus. Não, pastor, desculpa, a gente não vai cantar. Então o que eles fizeram comigo? Eles assinaram o atestado de quê? Se as pessoas estiverem aí, eu canto. Sabe o que é isso? Cantar para as pessoas na igreja? É feno. Não é nem madeira, não. É coisa que queima mais rápido. É feno seco. Aquilo ali, o fogo lambe. Está entendendo? Nós devemos trabalhar para Jesus. Porque naquele dia lá, ó, Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um. Quem é que vai dar galardão? É os irmãos da igreja que vai dar galardão para você? Não é não? Quem é que vai dar galardão? É Jesus. Então é para Ele que você tem que cantar, é para Ele que você tem que pregar, é para Ele que você tem que ensinar, é para Ele que você tem que trabalhar, porque só Ele que vai te galardoar. Não se engane. Louvado seja o nome de Jesus. Quando a gente entra naquela porta ali para dentro, ó, tudo que acontece aqui, isso aqui é casa de oração, casa de Deus. Tudo que acontece aqui é para quem? Para quem que é?
Tudo que acontece aqui é para quem? Para a glória dele, aleluia. Eu estou falando aqui, eu estou falando para a glória dele. Eu estou dando instruções para que tudo que nós possamos fazer seja para glorificar o Senhor, servir o Senhor, para que a nossa obra não seja de palha, para que a nossa obra não seja de feno nem de madeira. Vai sofrer perca, como diz o outro, estou avisando. Não é assim? Todos nós queremos obra de ouro, obra de pedras preciosas. Diz a Bíblia: o que faça a sua mão esquerda, não saiba a direita. Quando você faz em secreto, teu pai que vem em secreto, ninguém soube, você não tocou alarde. Jesus repreendeu sempre os hipócritas e fariseus, que eles queriam ficar nas esquinas, mostrando que eram os tais. Jesus repreendeu duramente, meus irmãos. E é Ele que vai galardoar a gente. Quando eu estou falando isso, vocês acham, Paulo, demais irmãos, com todo respeito aos irmãos, diácono, quem canta, quem prega, está pensando que eu estou fora disso? Eu estou falando aqui agora. Só que Deus está olhando a minha intenção. Deus sabe por que eu estou falando. Agora, falando em intenção, me permite falar uma coisa aqui aos queridos irmãos. Deus não está preocupado com o resultado que eu dou na obra, que você dá na obra dele. Ele não está preocupado com isso não. Sabe por quê? O resultado que dá é Ele. Ele que dá o resultado. Deus quer saber qual é a minha motivação. O que? Eu estou pregando aqui, qual é a minha motivação? O que está dentro de mim, por detrás de mim? Eu estou falando isso aqui, né? Não estou falando? Só que Deus está vendo. Qual é a sua motivação? Você está falando para quê? Você está querendo dar indireta para quem? Aí, irmão, eu hoje, agora, nesse momento aqui no púlpito, eu estou trabalhando. Eu sou aqui, eu estou trabalhando para Jesus. E Ele está olhando lá. A obra agora que eu estou fazendo vai ser ou de palha, ou de madeira, ou de feno, ou pedras preciosas, ou ouro. Ele sabe. Então, nenhum de nós estamos fora. Eu não estou falando aqui, estimado irmão Júnior, eu não estou falando aqui como se eu fosse o tão. Não, eu estou incluído igualzinho os irmãos, irmão Jean. Todos nós estamos na mesma balança. Ele vai pesar a gente, e a minha obra vai ser testada no fogo lá, igual a sua também. Glória seja dada o nome de Jesus. O fogo vai provar. Ok? Vamos continuar. Ter cuidado, porque a sofrer perda, ter cuidado. Versículo 13, aí fala sobre ter em mente essa perda. Versículo 13: a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia, aqui na minha Bíblia o dia está com letra maiúscula, porque é o dia do julgamento. O dia que a tua obra vai passar pelo fogo. E que dia será esse? Isso aqui vai acontecer no tribunal de Cristo. No tribunal. Quando a gente estuda escatologia, quando você é arrebatado, né? Aí logo na entrada do céu está lá o tribunal de Cristo. Esse tribunal não é para te jogar no inferno, não. É só para galardão. Se você, o fogo vai passar, e a obra vai sofrer perda ou recompensa, mas você vai ser salvo. Se você está lá, você chegou nesse tribunal, você já está salvo. Ok? Entendeu aí? Amém? O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o quê? A obra tem que permanecer. O fogo é... o fogo, aí se passar pelo fogo, e quando passa no fogo brilha, aleluia, você está entendendo? E aí se passar, vai receber galardão, se não, não recebe nada. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá destruição, mas o tal será o quê?
será salvo. Todavia, como? Então, esse fogo aqui não é para lançar a pessoa no inferno, entendeu, Jéssica? É o fogo para provar a obra. É o fogo sobre galardão. Tá certo? É isso. Capítulo, versículo 15, versículo 13 a 15 fala. Devemos nos empenhar para crescermos. E a maturidade é vista pelo tipo de material que eu uso. Então, se eu uso palha, se eu quero me aparecer, se eu acho que eu sou o bambambam, é palha. Então, logo não sou uma pessoa matura, não. Já usamos até agora o símbolo do edifício e da lavoura. São símbolos, são figuras usadas para a igreja. Agora, vamos usar a terceira figura, que é a figura do santuário. Igreja como santuário. Versículo 16. Está escrito assim no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois templo. Na sua Bíblia está escrito o quê? Santuário? A palavra grega para essa é a palavra templo, vós sois o templo. Essa palavra aqui, ó, palavra grega lá, ó, naos. É uma palavra grega, naos, que significa santo dos santos. Santos dos santos. Deus, ao mesmo tempo, habita em cada um do corpo dos crentes, mas também na igreja local e também no mundo todo, porque Deus é onipresente. Então a primeira coisa é saber que você é o santuário de Deus, o seu corpo é onde Deus habita, Deus mora dentro de você. Segundo, ter cuidado para não enganar-se. Versículo 18. Porque, olha o versículo 17 e 18. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é o quê? O templo de vós, o templo, como é que é aqui? O templo de Deus que sois vós é santo. Versículo 18, né? Ninguém se engane a si mesmo. Quero parar aqui nessa frase. Ei, ninguém se engane a si mesmo. O que é isso? O que é enganar-se a si mesmo? É a própria pessoa enganá-la. É possível isso? Sabe como é que nós nos enganamos? Nada a ver. Isso não é nada a ver. Isso não é assim também não. Não, isso aí coisa da cabeça dele. Quando a pessoa está fazendo-se, está enganando-se. Se não fosse possível enganar a si mesmo, a Bíblia não dizia isso. Sabe por que a Bíblia está dizendo? Cuidado para você não enganar a você mesmo. Não é os outros te enganar, é você mesmo se enganar. Falando nisso, vou abrir um parênteses aqui. Vamos lá? Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9. Todos acharam? Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Você sabia que tem gente que vai pelo coração? Vou falar uma coisinha aqui para os irmãos. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Eu estou sentindo mesmo de Deus de fazer isso. Abra aí comigo, por gentileza, em Hebreus 12:5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaieis quando por eles fores o quê? Repreendido. Então, que você fala corrigido.
Versículo 6: porque o Senhor corrige a quem ama. E sabe o que é açoite? Já viu um açoite? Aquelas talas tipo de amassar burro. Ó, aquilo que era de açoitar. E o açoite, aquele do cidadão romano, não era um tapinha não, o açoite era coisa bruta. Está na Bíblia: o Senhor corrige a quem ama e açoita. É couro mesmo. A quem ama e a quem tem por filho. Versículo 7: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque qual filho que há quem o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não? Está na palavra? Se Deus não corrige você, se há cultos e mais cultos que você não apanha, você não é filho não, desculpa dizer. Mas não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E não é coros e não, é coro forte. Deixa eu continuar. Versículo 7 fala: se suportais. Nós temos que aprender a suportar o chicote de Deus, coisa que muita gente não quer suportar. Se às vezes você está num culto e a palavra, o pastor não conhece a sua vida, e a palavra vem sobre você, você está apanhando. Você é filho, bem-vindo, dê graças a Deus. Ofereça o culto de ação de graça, porque você é filho. Agora, ó, prepara o lombo, segura firme. Versículo 7: se suportais a correção. Versículo 8: mas se estou sem disciplina. Versículo 9: além disso, além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem e nós reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai Celestial para vivermos, porque os pais, na verdade, por um pouco de tempo vos corrigiam, como bem lhes parecia, mas esse Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua. Deus corrige para você ser santo. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Não, olha o versículo 14 aí, ó, 14, nem aí, estou só lendo, tá? Segui a paz com Deus, com todos, e a santificação, sem a qual ninguém, o quê? Sabe por que eu estou falando isso essa noite? Porque eu sinto nos meus ombros, sinto na minha pele, sinto a responsabilidade de vos apresentar como igreja lavada, remida no sangue de Jesus. Você pode até ficar um bocadinho triste agora, mas quando você chegar lá no céu e ver o teu Jesus na sua frente, você vai dar graças a Deus pela correção, e você vai correr e vai abraçá-lo, porque você entrou no céu. Aleluia, glória a Deus. Está entendendo? Vamos voltar ao versículo 11. Na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, na hora dói, não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Você tem que aceitar a disciplina. Se você não aceitar, você não é exercitado, você não é filho, você não está indo para o céu. A santificação não está operando em você, não, de jeito nenhum. Não falo você, em mim, em todos nós. Tem jeito não. Então, irmãos queridos, nós vamos parar aqui nesta parte, no versículo 1 Coríntios capítulo 3, e o versículo de número 18, que fala: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. A sabedoria, eu só abri esse leque para explicar, é que tem gente, quando a palavra de Deus está sendo ministrada, está inventando, está dando pensamento errado, está rejeitando a palavra, está dizendo não é desse jeito não. Está entendendo? Tem gente que pensa assim. Aqui eu acho que não tem ninguém assim, graças a Deus, mas por aí afora tem, irmão. Não aceita a palavra. Gente, você sabia que a única profecia que não pode ser julgada é esta? Porque essa já está comprovada que é de Deus.
qualquer pessoa que for profetizar, se eu for profetizar para você, julgue a profecia, porque eu posso profetizar da carne. Posso, é. Não é que está certo, mas acontece. Qualquer ser humano, e a Bíblia fala: provai se vem de Deus quando é a profecia. Mas a Bíblia não manda julgar a palavra. É a palavra de Deus. Amém? Segura aí, guarda, eu falei, aperta o cinto. Lembra que eu falei? Sexta-feira que vem, querendo Deus, a gente continua.